Olá, pessoal do cursinho JB. Estamos aqui de volta, mais uma vez, a professora Rosilene, professora da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nós vamos dar sequência à nossa programação e teremos, portanto, hoje a nossa aula 4, que vai contemplar o conteúdo que faz menção aos elementos da comunicação, funções da linguagem. Lembrando que este assunto, ele é recorrente nas provas do Enem. Eu me arrisco a dizer que, basicamente, todo ano cai questões relacionadas a este conteúdo. Inclusive, ele está dentro de uma das competências que rege a prova de linguagens, a competência 6 e a habilidade 19. O que é que o aluno precisa saber? Na habilidade 19 da competência 6 da prova de linguagens, o aluno precisa saber identificar a função predominante, tá? Por que predominante? Porque pode existir, né? Podem existir outras funções. A função predominante nos textos de situações específicas. Então, nós vamos observar que, como ele é recorrente, o assunto, é interessante que vocês estejam inteirados como é cobrado na dinâmica das questões. E por que funções da linguagem, elementos da comunicação? Por que se falar de comunicação? Porque comunicação, comunicar-se, o ato de comunicar-se é um ato que é de extrema necessidade do homem. Digamos que é uma necessidade relativamente e intrinsecamente ligada ao ser humano. Nós não vivemos sem nos comunicarmos uns com os outros. Então, cada texto, ou todo texto, quando ele é produzido, ele tem uma função, ele vai ter um objetivo. E aí nós vamos, primeiramente, pensar que antes de colocarmos essas funções, nós podemos pensar assim, no processo de comunicação, quando a gente se comunica, quando nós temos uma mensagem para transmitir, professora Rosilene, eu quero só fazer ênfase que quando se tem uma mensagem, tem alguém que emite e tem alguém que recebe. Mas será que é só isso? Não. O processo de comunicação, ele traz outros elementos que estão interligados, tá? E que são importantes para que esta comunicação aconteça, para que esta mensagem seja compreendida a contento pelo meu interlocutor. Não é necessário apenas observar quem emite e quem recebe, tá? Existem outros elementos. Então, antes de nós colocarmos as funções da linguagem, para melhor compreendermos as funções da linguagem, torna-se, portanto, necessário nós revermos os elementos da comunicação, tá? Então, eu tenho aqui, basicamente, a simbologia de um processo de comunicação aonde tem alguém que emite a mensagem, que é chamado de emissor, tá? E alguém que recebe a mensagem, que é chamado de receptor. Ok. Agora, para que essa comunicação aconteça a contento entre ambos aqui, é necessário que haja uma compreensão. E aí, nesse processo de compreensão, outros elementos estarão envolvidos, tá? Então, olha só, quando nós falamos em elementos da comunicação, tendo em vista essa questão de que o homem precise, ou ele precisa se comunicar, nesse processo, esses elementos vão se comportar da seguinte forma. Emissor vai ser aquele que vai emitir ou codificar a mensagem. Como assim, professora Rosilene? Codificar a mensagem. Toda mensagem, ela precisa estar dentro de uma língua específica. Codificar é tornar a mensagem, digamos, de forma compreensível, fazendo uso de um código. Código é um sistema de signos, né? Combinatórios, esses signos.
O nosso código é a língua portuguesa. Então, quem codifica vai ser o emissor, porque eu vou codificar em língua portuguesa, quem é americano codifica na língua inglesa, não é isso? Quem é espanhol codifica na língua espanhola e assim por diante. Então, eu vou transformar, eu vou codificar essa mensagem. Lembrando que essa codificação, ela pode estar dentro do processo da linguagem verbal e não verbal, tá? É preciso eu pensar assim. Quando eu penso no processo de comunicação, eu não uso somente a escrita e a fala, tá? Eu tenho a palavra falada e a palavra escrita, tá? A oralidade e a escrita. Então, o emissor vai emitir, ele vai codificar. Então, nesse processo, o código tem que ser o mesmo. Se eu falo língua portuguesa, eu codifico em língua portuguesa. Porque se eu codificar em língua portuguesa e meu receptor, ele não tem a capacidade de decodificar a língua porque ele é americano e fala língua inglesa, aí não vai haver comunicação. O processo intrínseco da comunicação é a compreensão. É quando a mensagem é emitida e ela é compreendida. Se isso não acontecer, aí nós poderemos ter truncamento nesse processo e, portanto, a mensagem não será compreendida, tá? Quem é o receptor, minha gente? O receptor é quem recebe a mensagem. Então, ele vai decodificar a mensagem. Ele vai decifrar. Então, se o meu código é português e o meu interlocutor também é capaz de entender a codificação em língua portuguesa, ok, tá? A mensagem é o conteúdo transmitido, tá bom? Então, vamos observando, porque cada elemento desse, ele vai ter uma função ligada a ele, tá? Nós vamos ter 6 elementos da comunicação e nós teremos 6 funções da linguagem. Cada função, preste atenção, cada função da linguagem vai ter como foco, como ênfase, um desses elementos aqui. Então, é preciso a gente estabelecer essa relação e compreendê-la, tá? Mensagem, conteúdo transmitido pelo emissor. O que é o código? O código é o conjunto de signos combinatórios, tá? É um sistema de signos. É uma língua. A língua é um sistema de signos, tá? Então, o código aqui, língua portuguesa. Conjunto de signos usado na transmissão e na recepção da mensagem. Quem é o referente? É o contexto. E o que é o contexto, professor? A situação, tá? A situação vai estar relacionada a essa situação, tanto ao emissor como ao receptor, tá? O que é o canal? O canal é o meio que eu vou utilizar para que a mensagem circule, para que a mensagem chegue no meu interlocutor, tá? Então, lembrando que quando eu mencionei que no processo de comunicação nós podemos fazer uso da linguagem verbal e não verbal, é interessante nós colocarmos que até mesmo as nossas expressões fisionômicas, elas também transmitem alguma mensagem. Se, por exemplo, eu fizer um arqueamento de sobrancelha, ou isso, então eu posso estar transmitindo uma mensagem através do arqueamento das sobrancelhas. Eu posso estar admirada, né, por uma situação. Então, as nossas expressões fisionômicas, elas também transmitem algo, tá? Então, as atitudes e as reações dos comunicantes, os gestos, as expressões faciais são também referentes, tá? E exercem influência sobre a comunicação. Por quê? Porque a comunicação pode ser utilizada, os 2 tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tá? Então, é interessante nós observarmos isso. Como quando nós falarmos de comunicação, eu não posso apenas pensar na matéria-prima palavra, tá? Posso pensar nos gestos, eu posso pensar nos sons, eu posso pensar nos ruídos, tá? Porque o homem da pré-história não tinha escrita, não. E ele se comunicava através dos gritos, através dos gestos, através de ruídos, tá? Então, 6 elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, referente, canal. Nós vamos precisar dele basicamente nessa conjuntura aqui que alguns autores, alguns gramáticos fazem. Aqui já é a relação de cada elemento da comunicação dito anteriormente com cada função da linguagem. Professora Rosilene, mas a senhora vai explicar cada função, não é isso? Vou explicar. E vou dizer qual é o elemento que é dado como ênfase a cada função e vou dizer como ela se apresenta dentro dos textos. Como é que essas funções se apresentam dentro dos gêneros textuais? Então, eu tenho o quê? Nós temos o primeiro elemento, que é o destinador, que é a mesma coisa de locutor, é a mesma coisa de emissor.
A função que vai estar relacionada a esse elemento da comunicação vai ser a função expressiva ou função emotiva. Observem essas cognominações, tá? Função expressiva pode ser chamada de função emotiva, a mesma coisa, tá? Então, quem emite a mensagem é o destinador, ele emite para o destinatário, que nós chamamos de receptor, que nós chamamos de destinatário, que nós chamamos de locutário, tá? Esse elemento, professora Rosilene, vai estar atrelado a que função? A função conativa, que nós também a chamamos de função apelativa, tá? E quando eu tenho aqui esses dois elementos, aqui no meu extremo, o emissor e receptor, eu envio uma mensagem, né? Eu envio uma mensagem. E a mensagem vai estar atrelada e associada à função chamada função poética, tá? Então, eu usei o emissor, o receptor, eu tenho uma mensagem. Mas eu tenho que ter uma situação, um contexto. Aí eu tenho o meu referente, tá? E a função relacionada ao referente, ao contexto, vai ser a função referencial. Eu utilizo um meio, né, que é o canal, que é o contato. Esse elemento aqui, que é o canal, vai estar relacionado à função fática, tá? Mas eu preciso codificar essa mensagem, eu preciso ter um código, tá? Sistema de signos, né? O código corresponde à lei combinatória de signos que se estruturam esses signos e formam o léxico de uma língua. Por exemplo, a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola e assim por diante. Então, o código vai ser o elemento que vai estar ligado à função metalinguística, tá? Então, vejamos. Comecemos, portanto, as funções, que são 6. 6 elementos da comunicação, 6 funções da comunicação. Função emotiva ou expressiva. Olha aqui as nomeficações, tá? Função emotiva ou expressiva. A ênfase dela vai ser no emissor. Como assim? A mensagem é voltada para mim mesma. A mensagem vai estar voltada com o intuito de transmitir emoções, sensações, sentimentos. De quem? Do emissor, tá? Então, a mensagem, quando eu for elaborar essa mensagem, ela vai estar voltada para mim mesma. Então, o texto em que a mensagem é voltada para o próprio emissor, quando esse texto vai estar centralizado no emissor, quando o objetivo vai ser centralizado nele mesmo, a função vai ser chamada de função emotiva ou expressiva. Então, ela centraliza no emissor, a função emotiva revela sua opinião, sua emoção. De quem? Do próprio autor, do próprio emissor. Geralmente existem alguns mecanismos linguísticos presentes nesse tipo de texto para eu identificar. Os verbos, os pronomes estão em primeira pessoa. E também existem as interjeições, tá? Porque as interjeições, elas são consideradas palavra-frase. Elas servem para representar as emoções, né? O estado de espírito da pessoa, quando eu digo, ai, ui, bravo, nossa, tá? Então, elas denotam essa expressividade, tá? Usamos também, muitas vezes, na estrutura do texto, as exclamações, que é juntamente e conjuntamente com as interjeições. E quais são os gêneros textuais em que geralmente a função emotiva está presente? Nas biografias, né? Nas memórias, quando eu quero fazer um texto rememorando o meu passado, de quando eu era criança, de quando eu era adolescente. Então, um texto desse, ele é muito voltado para si mesmo, tá? Então, são as poesias líricas, são as cartas de amor, tá bom? São as cartas de amigo. Então, a função emotiva, pelo próprio nome já diz, ela vai estar voltada como objetivo, né? Os gêneros textuais que farão uso dessa função emotiva, eles terão o objetivo de voltar a mensagem para si mesma. É quando eu falo de mim mesma, tá? É quando você escreve um texto falando sobre você mesmo. Então, primeira pessoa, eu, né? Olha aqui um exemplo. Caçador de mim, a música de Milton Nascimento, né? Ó, portanto amor, portanto emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim, vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Inclusive, eu até destaquei essas expressões,
que são pronomes que denotam primeira pessoa do singular, tá? Que é um dos mecanismos linguísticos. Se vocês forem observar depois, eu quero que vocês, ao receber esse material, analisem a letra dessa música. Ela retrata, ela expressa emoções e sentimentos do próprio autor, tá? Do texto. Então, quando isso se volta para si mesmo, função emotiva ou expressiva. Outra função na sequência. E aí, lembrando, a função emotiva, qual é o elemento da comunicação ligado a ela? É o emissor. A função referencial, que também pode ser chamada de denotativa e de informativa. A ênfase vai ser no referente. Lembra que é o contexto. Ela vai dar ênfase no assunto, tá? Então, a função referencial, ela é aquele tipo de texto em que ele vai estar atrelado a trazer para nós informações, tá? Ele vai ter o objetivo de trazer essas informações e agregar conhecimentos. Então, a função referencial, ela vai ter como ênfase o referente, ou seja, o assunto, o contexto em si, centralizado no referente. A função referencial ocorre quando o emissor procura oferecer o quê? Olha, informações da realidade. Então, é uma linguagem mais objetiva, direta, denotativa. As palavras vão estar no sentido real e preciso. Prevalece, portanto, a terceira pessoa, tá vendo? A terceira pessoa aqui do singular. Então, olha só, esses mecanismos linguísticos são interessantes vocês observarem. A primeira função emotiva era a primeira pessoa, né? Os pronomes, os verbos em primeira pessoa. Já a função referencial em terceira pessoa, tá? Por exemplo, na redação do Enem, a função, muitas vezes, a função presente ali, ela tem, aquela redação traz como cunho a informação, porque vocês organizam os argumentos mediante uma temática, mediante um assunto de inteira importância para o contexto social. Então, a linguagem é denotativa e onde é utilizada essa função referencial? Quais são os gêneros textuais que podem ter como função primordial a função referencial? As notícias, as reportagens, os livros científicos, tá? Os textos acadêmicos da universidade que vocês futuramente irão produzir, tá? TCCs, resenha, assim por diante. Então, a função referencial vai estar presente naqueles textos que tem como cunho principal trazer para nós informações, tá? Agregar em nós informações e conhecimentos, ok? Olha aqui um exemplo da função referencial informativa. Quando o Barack Obama, né? O Barack Obama veio ao Brasil. Então, aqui é uma notícia. Multidão acompanha a chegada de Obama ao hotel em Copacabana, né? E aqui vai dando todos os passos de como isso aconteceu. Uma multidão de cariocas se aglomerou na praia de Copacabana para acompanhar a chegada do ex-presidente, na época, ele era presidente dos Estados Unidos. Então, qual é o objetivo desse texto, minha gente? O objetivo desse texto é agregar e trazer informações para nós, tá? Então, isso é função informativa, denotativa e referencial, tá? Então, na sequência, a terceira função, a função apelativa ou conativa, tá? São as duas cognominações. Essa função apelativa e conativa, a ênfase dela vai ser no receptor, ou seja, ela vai estar centrada na pessoa que vai receber a mensagem. Então, o objetivo dela é convencer o receptor. Então, a mensagem é elaborada, ligada e tendo como foco o receptor, tá? Centraliza-se no receptor. O emissor procura fazer o quê? Influenciar o comportamento do receptor, tá? Quais são os mecanismos linguísticos? Geralmente usam-se os pronomes tu, que é a segunda pessoa do discurso, ou você, que é um pronome de tratamento, ou você usa o nome da pessoa, ou você usa o vocativo, Maria, Pedro. Outro recurso também linguístico, os verbos no imperativo. Professora, que tipo de gênero textual ele é focado no receptor? As propagandas. Os textos da publicidade, do campo, do contexto da publicidade, o foco é o receptor. É quando eu quero vender um serviço, é quando eu vendo um produto e eu coloco a minha propaganda. Ei, você, venha, se aproxime. A nossa promoção está de 50%. Se você comprar 3 peças, você leva 3, mas só paga 2. Então, o discurso é voltado para convencer o meu receptor.
Essa função, ela é muito usada nas propagandas, nos sermões, tá? E, na realidade, esses textos aqui, eles estão dentro da tipologia chamada injunção. São os textos injuntivos, são aqueles que tentam convencer o receptor a mudar de comportamento, né? E, geralmente, os verbos estão no imperativo. Cai muito isso na prova do Enem, que são as campanhas publicitárias, são os anúncios publicitários. E vocês precisam observar quais foram os mecanismos linguísticos utilizados para se dirigir, para convencer o interlocutor. Então, geralmente, são os verbos no imperativo, nós usamos o tu, ou então você, tá? Ou então o nome da pessoa. Então, é centralizada essa função, é no receptor. É quando eu quero convencer alguém, é quando eu quero persuadir alguém a adquirir um produto, ou um serviço, ou a mudar de comportamento. Por exemplo, são as propagandas, são as regras de jogos que são criadas para que você obedeça, tá bom? Então, nós vamos ver depois, na resolução de questões, nós vamos entender melhor, minha gente, com maior precisão essas funções, é na resolução de questões, tá? Por exemplo, tá? Aqui nós colocamos a função apelativa conativa, ó. Compre batom, beba Coca-Cola, olha o verbo aqui no imperativo, tá vendo? Compre. Olha, não tenha vergonha de pagar menos, que carro elétrico, preço se faz assim. Então, essas propagandas que estão no nosso entorno aí, o objetivo delas é convencer alguém a adquirir um produto, a comprar um serviço. Então, aquele texto ali produzido, a função dele é de apelar. O que é apelar? É tentar convencer alguém, tá? Então, a função apelativa ou conativa, ela tem como ênfase o elemento receptor. A função fática, a ênfase dela vai ser no canal. O que é o canal? É o que eu utilizo. Eu uso a fala, eu uso a escrita. O que foi que eu utilizei para eu fazer uso da mensagem, tá? Então, geralmente, a função fática, minha gente, nós usamos expressões para testar o canal, para ver se alguém está entendendo o que eu estou dizendo, tá? Geralmente são palavras isoladas, são palavras um pouquinho soltas, tá? Então, é quando eu digo alô, alguém diz alô, então esse outro alô é para eu confirmar se alguém está me entendendo ou não. Então, a função fática, ela vai estar centralizada no canal. Ela tem como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor. E, basicamente, o tempo todo testando a eficiência do canal. Quando eu digo, alô, Pedro, você está me ouvindo? Ele diz, não, professora. Aí eu, pois eu vou testar novamente. Pedro, você está me ouvindo? Estou. É quando eu digo, fulaninho, e aí você está bem? Professora Rosilene, você está bem? Eu respondo, estou bem. Então, essas expressões de lá e de cá é para exatamente investigar, testar, para ver se o canal está funcionando e o outro está compreendendo a mensagem. Geralmente, essa função fática está presente nas falas, conversas telefônicas, nas saudações, né? Ou alguma situação similar, tá? Você está bem, Maria? E ela responde, estou bem, professora. Então, essa conversa é fácil de você identificar a função fática, porque geralmente a apresentação dela com maior contundência é nas conversas, tá? Nas conversas telefônicas, é quando há um momento há um termo, ou há termos que são usados para testar se o canal, se a mensagem está sendo compreendida ou não, tá? Alô, alô, aí, não, não estou te ouvindo, tá? Então, isso é basicamente a função fática, ela vai estar centralizada no elemento chamado canal, que é o que eu utilizo para transmitir a mensagem. Qual seria uma outra função? A poética. A poética vai estar atrelada, a ênfase dela é na mensagem, tá? Como assim? É quando eu me preocupo com a mensagem, com a estética, com a beleza da mensagem, com as palavras, eu escolho palavras, tá? Eu me preocupo com a musicalidade, com o ritmo, tá? Com a estrutura. Então, basicamente, e eu também me preocupo com a escolha vocabular das palavras. Então, ela é centralizada, a função poética, ela também é fácil, tá? De ser identificada. Como ela é centralizada na mensagem, ela vai revelar recursos imaginativos criados pelo emissor, tá? É uma linguagem afetiva, sugestiva. As palavras podem ser no sentido figurado. Eu posso utilizar o das figuras de linguagem, tá? Valorizam-se as palavras, as combinações, o ritmo, as rimas.
É uma linguagem que é utilizada onde? Uma linguagem figurada utilizada em obras literárias, em textos literários, em letras de música, tá? E hoje também as propagandas estão muito fazendo esse uso da questão da questão poética, né? Do lirismo. Mas as propagandas, porque um texto, minha gente, ele pode ter as 6 funções ao mesmo tempo. Você só vai ter que observar qual é a função que vai ter maior ênfase, tá? Então, a que se destacou, a que se predominou, a que ficou mais em evidência. Aí você vai observar isso. O Enem quer que você observe que, dentre as funções presentes naquele texto, qual é aquela que teve a maior evidência, tá? Então, a função poética, às vezes, o aluno confunde com a emotiva, mas é só observar o que é que foi dado como ênfase, tá? Porque, às vezes, é uma poesia, tá? E dentro dessa poesia aí, ele extrai, ele expressa seus próprios pensamentos e emoções. Aí pode estar presente a função emotiva e a poética. Mas o que é que priorizou-se? A ênfase foi na estrutura, na linguagem, na combinação, no ritmo, na rima. Se foi nessa beleza estética e na sua estrutura voltada para a mensagem, a função é poética. Tá? A função é poética. Embora o texto mencione o meu estado emotivo, as minhas emoções, os meus sentimentos, tá bom? Então, a função poética também pode ser confundida com a emotiva, mas é só ver qual é a que prevalece, tá? Eu tenho aqui, portanto, um exemplo, né? Ó, no peito a mata aperta o pranto do olhar do louco, para meia-lua, o clímax da noite, escorrendo o orvalho como estrelas, refletindo nas águas da cachoeira gelada. Cabeça caída, cabelos escorridos, pelos eriçados pela emoção nativista. Segurem as florestas, mãos fortes decididas. Ficar o vazio é não ter a noite, é não ter o clímax da vida, tá? E, por fim, nós temos a função metalinguística. A função metalinguística, a ênfase dela é no código. Vamos só lembrar o que é o código? Para nós, língua portuguesa, tá? A função metalinguística aqui, ela vai estar centralizada no código e ela usa a linguagem para falar da própria linguagem. É quando a palavra explica a própria palavra. Onde é que, basicamente, eu encontro o exemplo de função metalinguística? No dicionário. O que é amar? Amar, aí no dicionário tem verbo transitivo, né? Ter amor, afeição, ternura, dedicação. Eu vou conceituando, eu vou definindo. Então, é a palavra definindo a própria palavra. Geralmente, em outras situações, acontece a função metalinguística. É quando a poesia diz como se faz poesia. É quando a novela mostra como se faz a novela. É como o teatro mostra como se faz um teatro. Então, a poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um texto que comenta outro texto, principalmente os dicionários ele coloca como um exemplo mais contundente para a metalinguagem, tá? Então, a gente vai observar e ratificar mais uma vez que o mesmo texto pode estar presente várias funções da linguagem. O importante é você identificar qual é a função que predomina, para então você definir esse texto, tá? Então, nós vamos ficando por aqui, deu para a gente abordar todas as funções da linguagem, tá? E na próxima aula nós vamos, na sequência, para a resolução de questões referentes às funções da linguagem, tá? A primeira questão da prova de linguagem 2020 foi explorando a função, uma das funções da linguagem. E se não me falha a memória, a resposta era a função metalinguística, tá? Então, é recorrente, sim, esse assunto nas provas do Enem. Pois aqui fica o meu abraço, até a nossa próxima aula, tá? Com a resolução das questões. Tá bom, minha gente? Se cuidem, fiquem com Deus e um abraço da professora Rosilene.